Canal Conhecimento em Alta, seu apoio escolar. O Brasil e seu território. Regionalização brasileira. Introdução ao território brasileiro. Formação histórica do território. Características geográficas do Brasil. Questões de fronteira. Regionalização brasileira. Características das regiões. História da divisão regional. Importância da regionalização. Introdução ao território brasileiro. O território brasileiro é vasto e diverso, apresentando características únicas que moldam sua identidade. Esta apresentação explora as principais dimensões do Brasil, desde sua extensão territorial até a regionalização que faz parte de sua organização. Vamos descobrir como esses aspectos impactam a vida dos brasileiros. Extensão territorial. O Brasil é o quinto maior país do mundo, com uma extensão territorial de 8.514.876 de quilômetros quadrados. Essa vasta área abrange uma variedade de ecossistemas, climas e regiões. Essa dimensão territorial é fundamental para entender a diversidade cultural e econômica do país. Fronteiras. O Brasil possui fronteiras com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Essas fronteiras terrestres e marítimas são cruciais para as relações comerciais e culturais com os países vizinhos. A gestão dessas fronteiras é um desafio constante. Formação histórica do território. A formação do território brasileiro é marcada por eventos históricos significativos que moldaram suas fronteiras e regiões. Desde o Tratado de Tordesilhas até as expansões territoriais, o Brasil passou por transformações que influenciam sua geografia até hoje. Vamos explorar esses marcos históricos. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, foi um acordo entre Portugal e Espanha que dividiu as terras no Novo Mundo. Esse tratado estabeleceu uma linha imaginária que determinava as áreas de exploração de cada país. Isso teve um impacto significativo na colonização e na formação do território brasileiro. Expansão territorial. Durante os períodos colonial e imperial, o Brasil passou por uma significativa expansão territorial. A incorporação de novas áreas, como o Acre, foi resultado de conflitos e negociações. Essa expansão moldou o mapa do Brasil e suas características regionais. Características geográficas do Brasil. O Brasil apresenta uma diversidade geográfica impressionante, com relevo, clima, vegetação e hidrografia distintos. Essa diversidade influencia não apenas a ecologia, mas também a cultura e a economia do país. Vamos analisar essas características em detalhes. Relevo. O relevo brasileiro é variado, incluindo planaltos, planícies e depressões. Essa diversidade de formas de relevo influencia o clima e a vegetação das diferentes regiões. O relevo também desempenha papel crucial na ocupação humana e na economia. Clima. O clima brasileiro é predominantemente tropical, mas apresenta variações regionais importantes. As diferentes zonas climáticas influenciam a agricultura, a fauna e a flora do país. Compreender essas variações é essencial para o planejamento ambiental e econômico. Vegetação. O Brasil abriga diversos biomas, incluindo a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado. Cada bioma possui características únicas que abrigam uma biodiversidade rica. A preservação dessas áreas é vital para a manutenção do equilíbrio ecológico. Hidrografia. A hidrografia brasileira é marcada por importantes bacias, com destaque para a Bacia Amazônica. Os rios desempenham um papel fundamental no transporte, na agricultura e na biodiversidade. A gestão das águas é crucial para o desenvolvimento sustentável. Questões de fronteira. As fronteiras brasileiras enfrentam desafios significativos que requerem atenção e fiscalização. Questões como contrabando, tráfico de drogas e imigração ilegal são comuns. É fundamental compreender esses problemas para garantir a segurança e a integridade do território. Contrabando. O contrabando é uma questão séria nas fronteiras brasileiras, afetando a segurança e a economia do país. A fiscalização efetiva é necessária para combater essa prática ilegal. O contrabando muitas vezes está ligado a redes criminosas que operam nas regiões de fronteira. Tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um dos principais desafios nas regiões de fronteira do Brasil. Essa prática está relacionada a organizações criminosas que operam transnacionalmente. Combater o tráfico de drogas requer esforço conjunto entre os países fronteiriços. Imigração ilegal. A imigração ilegal é um fenômeno que ocorre nas fronteiras do Brasil, trazendo desafios sociais e legais. Muitas pessoas cruzam as fronteiras em busca de melhores condições de vida. É importante abordar essa questão com políticas que respeitem os direitos humanos. Cidades gêmeas. As cidades gêmeas são aglomerações urbanas situadas nas fronteiras entre países. Elas representam uma interação cultural e econômica rica, mas também trazem desafios como a gestão de políticas públicas. Entender essas cidades é crucial para melhorar a cooperação entre países. Regionalização brasileira. A regionalização brasileira é o processo de divisão do país em diferentes regiões, considerando critérios diversos. Essa divisão é importante para a identificação e o planejamento das políticas públicas. Vamos explorar as 5 macro-regiões brasileiras. Divisão oficial. O IBGE divide o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão foi estabelecida na década de 1930 e revisada ao longo dos anos.
Cada região possui características sociais, econômicas e culturais distintas. Critérios de regionalização. A regionalização brasileira leva em consideração critérios políticos, administrativos, naturais, econômicos e sociais. Esses fatores determinam como as regiões se organizam e interagem. A compreensão desses critérios é fundamental para o planejamento regional. Critérios de regionalização. A regionalização brasileira leva em consideração critérios políticos, administrativos, naturais, econômicos e sociais. Esses fatores determinam como as regiões se organizam e interagem. A compreensão desses critérios é fundamental para o planejamento regional. Características das regiões. Cada uma das macro-regiões do Brasil apresenta características únicas que influenciam sua identidade. Essa diversidade é resultado de fatores históricos, culturais e naturais. Vamos analisar as principais características de cada região brasileira. Região Norte. A região Norte é a maior em extensão territorial e abriga a floresta amazônica. O clima é equatorial úmido, e a economia é baseada no extrativismo e na mineração. Essa região é vital para a biodiversidade do Brasil. Região Nordeste. O Nordeste é dividido em 4 sub-regiões e é caracterizado pela diversidade climática. A economia foi historicamente baseada na cana-de-açúcar e no cacau. Essa região é marcada por desafios como a seca e a desigualdade social. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste possui clima tropical semi-úmido e vegetação predominantemente de cerrado. A economia é voltada para a agropecuária e a produção de soja. Essa região é essencial para a produção de alimentos no Brasil. Região Sul. A região Sul é a menor em extensão, mas possui uma agricultura diversificada, incluindo a produção de soja, trigo e erva-mate. Conhecida pela influência de imigrantes europeus, essa região tem uma cultura rica. A identidade sulista é marcada por tradições diversas. Região Sudeste. A região Sudeste é a mais populosa e desenvolvida economicamente do Brasil, concentra grande parte da indústria e dos serviços do país, trazendo desafios como a favelização. Essa região é um importante motor econômico para o Brasil. História da divisão regional. A divisão regional do Brasil tem uma história rica que remonta às capitanias hereditárias. Essa evolução territorial mostra como as regiões se formaram ao longo do tempo. Entender essa história é essencial para compreender a configuração atual do Brasil. Capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias foi uma forma inicial de divisão territorial durante a colonização. Esse sistema foi fundamental para a organização administrativa das terras. A estrutura ainda influencia as divisões regionais atuais. Novos estados. Ao longo da história, surgiram novos estados, como Tocantins, e a transferência da capital para Brasília em 1960. Essas mudanças refletem a necessidade de adaptação às dinâmicas sociais e econômicas. A criação de estados é fundamental para o desenvolvimento regional. Importância da regionalização. A regionalização é crucial para o planejamento de políticas públicas no Brasil. Ela ajuda a entender as diferenças e semelhanças entre as regiões, permitindo a personalização de abordagens. A estrutura regional é essencial para a promoção do desenvolvimento sustentável. Planejamento de políticas públicas. A regionalização auxilia no direcionamento de políticas sociais e econômicas específicas para cada região. Essa abordagem garante que as necessidades locais sejam atendidas. O planejamento regional é vital para o crescimento equilibrado do país. Compreensão das dinâmicas socioeconômicas. Compreender a regionalização é fundamental para entender a diversidade e as interações entre as diferentes regiões do Brasil. Essa análise permite uma melhor coordenação em políticas de desenvolvimento. A diversidade é uma característica rica que deve ser considerada nas estratégias de crescimento. Conclusão. Reflexões finais sobre o território e regionalização. 1. O Brasil, com sua vasta extensão territorial, possui uma riqueza geográfica e cultural imensa. 2. As fronteiras e a história da formação territorial são fundamentais para entender o contexto brasileiro. 3. A regionalização é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam às necessidades diversas das regiões. 4. Compreender as características geográficas e socioeconômicas do Brasil possibilita um olhar mais atento para os desafios e oportunidades do país.